Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós temos falado nessas últimas semanas sobre família e hoje nós vamos falar pelo terceiro momento sobre esse tema tão importante e tão caro para nós, que é o tema família. E hoje o título dessa mensagem é Cuidados em relação à família. Cuidados que precisamos ter em relação à nossa família. Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 ao 6. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Senhor, fala aos nossos corações e que essa mensagem venha de encontro as nossas necessidades de mudanças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Há uma máxima que diz que tudo que começa errado, termina mal. A gente tem isso no nosso dia a dia. Começar bem as coisas para que tudo termine bem. A verdade é que isso não é garantia. Tem coisas que começam mal e terminam bem, e tem coisas que começam bem e terminam mal. Por exemplo, uma sociedade. Uma sociedade ela pode começar muito bem, com dois amigos dispostos, dois amigos que se unem para montar uma empresa, e de repente no meio do caminho, um quer trilhar para a direita, outro quer trilhar para a esquerda, e as ideias já não batem, e de repente essa sociedade se desfaz, e de repente tudo vai para a justiça, e aqueles que eram amigos inseparáveis agora não conseguem se olhar. Começou tudo bem. Boas motivações, boas intenções. Mas não significa que tudo que começa bem vai terminar bem. O casamento é uma dessas coisas, que pode começar muito bem, mas não necessariamente vai terminar bem. Porque casamento começa com duas pessoas dispostas. Duas pessoas dispostas a viverem juntas pelo resto da vida, duas pessoas dispostas a se amarem, duas pessoas todas carinhosas. Pessoas carinhosas. Porque assim, no namoro, algumas coisas são ditas no casamento, jamais foram ditas no namoro. No namoro tudo é maravilhoso. No namoro, seu marido é lindo, seu noivo é lindo, seu namorado é lindo. No casamento, ele tem que se arrumar melhor. Né? E você já tem a liberdade de falar, põe uma camiseta decente, olha essa camiseta toda esgarçada, põe uma roupa melhor. No namoro, o cabelo está sempre lindo. Você prefere ele liso ou encaracolado? Você fala, tanto faz. Você é linda com liso encaracolado. No casamento, você não vai pentear o cabelo, não? Aliás, assim, não digam isso em casa, pelo amor de Deus. Para o bom andamento da vida humana dentro da sua casa, não digam isso às suas esposas. Eu não quero passar por essa situação na minha casa. E nem você na sua.
Mas assim, são cuidados que a gente tem. Casamentos começam bem, mas ele pode terminar mal. Muitos casamentos começam um amor infinito. Ele dá as estrelas para ela dá a lua para ele. Mas de repente você não dá mais nada e aquilo que você deu você quer de volta. Né? Porque tem casamentos que terminam com causas na justiça. E eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero esse bem. Não, mas isso fui eu que comprei. E vira aquela briga. Não, mas esse filho vai morar comigo. Não, esse filho vai morar comigo porque você tem insanidade. E aí começa essa briga toda pelos filhos. Algo que começou muito bem e não terminou bem. Eu estava dizendo de manhã sobre um dos casamentos que mais me impressionaram. Que aconteceu já há muitos anos atrás, mas foi um casamento midiático do Ronaldo, jogador de futebol, com a Daniela Ciccarelli. Eu me lembro que isso tomou todas as notícias da televisão. O casamento vai ser no Castelo de Chandon, sei lá como que chama esse castelo. Vai ser no castelo tal, era um castelo lindo. E os convidados, e as pessoas ganhavam um convite, passagens de avião. E foi todo mundo, e aquele casamento que chamou a atenção de toda a mídia mundial. E aí passaram-se alguns meses e aquele casamento se desfez. Porque nem todo casamento bem elaborado e uma festa bem organizada significa que vai ter um casamento duradouro. Aliás, quantos casamentos lindos, casamentos com festas lindíssimas já foram realizados onde os noivos nem estão juntos mais. Gastaram um dinheiro absurdo e já não estão vivendo juntos. Quantos casamentos você já não participou em que havia aquelas festas com docinhos? Sabe aquela mesa de docinho? Você fala, meu Deus, todos os docinhos que eu gosto e não gosto estão aqui. E você fica rodeando aquela mesa por horas. E tudo que tem de melhor na culinária, aquela taça com camarãozinho, sabe? Você já viu aquela taça com camarãozinho? Coisa mais linda. Lagosta, já pensou? Filé, de tudo que é jeito. Aí de repente passam-se meses, ou poucos anos, e o casamento se desfaz. Porque um casamento, ele não se fundamenta na celebração que foi feita. Eu me lembro do primeiro casamento que eu tive notícia que o casal separou, eu fiquei tão mal. Porque eu falava, poxa vida, eu não esperava que um casamento que eu fiz houvesse separações. É interessante o nosso olhar para essa situação. E de repente você vai vendo que alguns casamentos foram desfeitos. E para nossa tristeza, porque a gente faz um casamento objetivando que o casal vai permanecer junto até o fim. Mas um casamento ele não se resume à festa, ele não se resume à cerimônia, ele não se resume ao dinheiro gasto, porque isso não significa nada. Eu falo um dos casamentos mais impressionantes que eu fiz e eu tenho guardado na memória, é de um casal que nem flor colocou na igreja. Eles fizeram um casamento no sábado de manhã, com o comércio aberto, só para a família, para poucas pessoas, havia ali no máximo 30 pessoas, eles não tinham dinheiro, eles tinham quebrado, eles estavam recomeçando a vida, cada um na sua individualidade, mas agora começando a vida juntos, e então nem flor colocaram na igreja, mas eles estavam numa alegria. Às vezes eu converso com casais de namorados, e aí, como é que está o processo do casamento? Não, estamos esperando construir isso, estamos esperando comprar aquilo, estamos esperando fazer aquilo outro. Eu falo, meu irmão, isso aí não é casamento. Para você casar, você não precisa de tudo isso. Para você casar, você precisa ter o desejo, a vontade e ter a força de vontade para trabalhar e construir a vida. É assim que se começa um casamento, e a fé. Porque assim, se Deus, Ele nos organizou, se Deus, Ele criou, se Deus, Ele planejou o casamento, você acha que Ele não vai nos abençoar quando a gente decide pelo casamento? Lógico que vai. Por isso que casamento é passo de fé. Por isso que decidir pelo casamento é decidir por alguma coisa que Deus Ele vai acrescentar, abençoar e colocar. Então, às vezes chega um jovem e fala assim, pastor, mas eu não tenho ainda, a gente não comprou a casa. Mas quem disse que precisa comprar a casa? Casamento é construção. Tem gente aqui que casou com a cama e com o fogão só. Tem gente que só a geladeira.
E a cama, porque tem que ter o colchão. Senão não dá para dormir, dá dor nas costas. A gente precisa pelo menos do colchão e da geladeira. E um fogãozinho ajuda. Mas se não tiver, a gente se vira. Come na sogra. É assim que a gente começa a vida. Casamento é construção. Casamento não é algo que a gente encomenda pronto. E tem gente aí que está já na toada há anos e está construindo ainda. E eu acho que a vida é isso. Porque a maior construção que a gente faz não é os bens que a gente tem. É a família que a gente constrói, são os princípios que a gente estabelece na vida dos filhos. É a união que a gente cultiva entre nós. E quando a gente falou sobre família, no encontro de homens, acho que no começo do ano ainda, uma das coisas que o pastor Marcelo falou que eu guardei é que há jardins e florestas. E casamento é como um jardim. Porque na vida a gente tem esses dois tipos de coisas, jardim e floresta. Floresta é aquilo que se vira por si só. Floresta, quanto menos a gente mexe, melhor é. Ela se renova, a sua dinâmica não exige cuidados. O ano passado, quando o Serginho veio com a sua família para Marília, nós estávamos conversando sobre a tribo, já estava numa época de queimadas. E o Serginho falou uma coisa, é algo interessante, porque ele está dizendo justamente isso, que os índios, eles põem bastante fogo para aquilo que eles produzem. Só que às vezes o fogo ele se alastra e toma grandes proporções. E o Serginho falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, só que passam-se alguns meses, a floresta se refaz. Ele falou assim, isso é automático, a floresta ela vai se refazendo e aí passam-se anos, você nem percebe que aquilo houve uma queimada naquele local. Rapidamente se refaz. Então, floresta não precisa de ajuda humana para se refazer. Ela simplesmente se refaz. Agora, jardim é diferente. Apesar de ter similaridades, porque jardim também é natureza, jardim também é formado por pequenas plantas, árvores, flores, animais, mas se você não cuidar, estraga. Se você não cuidar do jardim, nascem ervas daninhas e matam as plantas. Jardim é diferente, jardim exige cuidados. E casamento, família, negócio, não é floresta, é jardim. Você precisa demandar esforços de cuidado. Por isso hoje nós vamos falar sobre os cuidados que precisamos ter em relação à família, porque família é jardim. Ela exige cuidados constantes. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque o texto, ele nos fala sobre uma história que começou bem e terminou mal. Começa com um lindo jardim, um paraíso, um clima de paz, havia equilíbrio naquele lugar. A questão não é que se você acredita nessa história ou não. Porque talvez você olhe para essa história e fale assim, pastor, uma serpente que conversa com uma mulher, estranho isso. Como é que funciona isso? É uma possessão? O que aconteceu aqui? A questão não é se você acredita ou não nessa história, mas eu quero que você olhe essa história como uma metáfora da vida. Eu aprendi a crer, e crer é melhor do que não crer. E eu olho para essas histórias bíblicas e eu falo, poxa vida, que coisa maravilhosa. Porque para mim não está em questão o quanto isso é real e o quanto isso foi possível ou não. Porque todas as coisas são possíveis. Mas o que está em jogo aqui são os princípios e a metáfora que essa história traz para nós. E essa história nos mostra que há um abalo. Algo que começou bem, de repente sofre um abalo. E do paraíso vai a destruição. Do local equilibrado vai para um desequilíbrio tamanho. Da comunhão a gente percebe de repente uma ausência. Porque o livro de Gênesis passa a seguinte mensagem: no início tudo era bom, mas alguns cuidados foram negligenciados e o que era bom ficou ruim. No início as coisas foram criadas para darem certo,
Mas como faltaram alguns cuidados, elas vieram a dar errado. E é por isso que nessa noite eu quero falar sobre alguns cuidados que a gente deve exercer sobre a nossa família. E o primeiro cuidado que eu aprendo com esse texto é o seguinte: respeite limites. O primeiro cuidado que está presente nesse texto é respeite os limites. Porque Deus criou o homem, colocou ele no paraíso. Deus criou a mulher, colocou ela no paraíso, e o paraíso virou mais paraíso. E aí, de repente, dizem alguns homens que Deus colocou a mulher e acabou o sossego. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Mas, quando Deus criou todas as coisas, Deus também decidiu colocar no jardim uma árvore. E Deus disse ao homem: olha, dessa árvore você não pode comer o fruto. Essa árvore contém o fruto do conhecimento do bem e do mal. E não é bom que você coma dela. Deus colocou uma proibição, Deus colocou algo a ser observado, Deus colocou um limite. Deus criou o homem, Deus criou a mulher e Deus criou também o limite. Havia no meio do jardim essa árvore. Por que que Deus coloca essa árvore no meio do jardim? Essa é a pergunta que a gente sempre faz. Por que que Deus não deixou essa árvore de fora? Por que que Deus falou assim, deixa quieto? Daí tem gente que fala assim, não, Deus colocou essa árvore no meio do jardim para que o homem pecasse. Não. Mas Deus ele colocou essa árvore no meio do jardim para que a gente se lembre que há limites na vida e esses limites devem ser respeitados. Que tudo tem limite e a gente precisa trabalhar com limite. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da totalidade. É a árvore que nos dá entendimento sobre muitas coisas. E a árvore que traz realidades que são duras. Por exemplo, a morte. Porque a fala de Deus para o homem é: o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Mas eles comeram e não morreram. Então, por que que isso aconteceu? Eles morreram a partir do momento que eles foram criados para a eternidade. E a morte entra em cena. E de repente as dores de parto entram em cena. E de repente o conhecimento traz possibilidades que eles jamais tinham percebido. Por exemplo, a culpa, a consciência da nudez, a consciência do pecado. E o pecado gera morte. O afastamento de Deus, porque Deus já não estava mais presente no jardim como estava anteriormente. A árvore, ela é do conhecimento pleno, e esse conhecimento só pertence a Deus. A árvore não é a oportunidade do erro, mas ela significa que o homem, por mais que fosse o ápice da criação, ele não é igual a Deus. Ele tem limites. E ter limite é difícil porque a gente não gosta de limite. A gente não gosta de limite. Só que gente que não tem limite atrapalha. Gente que não tem limite dá trabalho. Gente que não tem limite avança o sinal. Gente que não tem limite estraga a festa. Já viu gente bêbada estragando festa? Quando nós casamos, nós definimos que no nosso casamento não haveria bebida alcoólica. Muita gente achou. Alguém uma vez falou assim, mas se não tiver bebida alcoólica, talvez alguns convidados não vão. Eu falei, ótimo. Porque se vai ter gente no meu casamento só para beber, irmão, eu quero que não vá mesmo. Não, mas tem gente que gosta. E eu fiquei pensando, falei, poxa vida. Aí o irmão que gosta vai lá, bebe até de madrugada e começa a estragar minha festa. Eu já vi um aniversário de 15 anos que terminou com quebra-quebra por causa de gente bêbada. Eu falei, não, limites. A vida precisa de limites. A gente precisa ter limites. Porque gente que não tem um limite atrapalha, dá trabalho, estraga as coisas.
Maridos que não têm limites em casa destroem seu casamento. Mulheres que não têm limites em casa destroem o casamento. Filhos que não têm limites envergonham seus pais. A Bíblia diz isso. Os filhos que não têm limite vão envergonhar seus pais. E é terrível o filho envergonhando o pai. É um negócio absurdo. A gente precisa ter cuidados. A gente precisa estabelecer limites. Gente que não tem limite acaba estragando a vida. E quando você decide pelo casamento, por exemplo, quando você decide construir uma família, você está decidindo também ter privações. Porque assim, vamos pensar. Um homem que constrói uma família não dá para viver a semana inteira fora de casa, chegar ao final de semana e sumir de casa. Tem que ter limite, você tem que ter um ambiente familiar, você tem que ter as relações familiares. Você tem que cultivar a família. Quando Deus criou o homem, Ele decidiu dar tudo o que o homem precisava para viver e viver bem. Mas também decidiu colocar uma árvore no meio do jardim para comunicar ao homem que há limites para viver bem. Se eu quero viver bem, eu tenho que ter limites. Se eu quero viver bem, eu tenho que fazer o que deve ser feito. Na hora que você esquecer quem você é e tentar buscar uma outra identidade e passar de todos os limites, é onde a tragédia começa. A melhor coisa que um filho pode ter é limite. A melhor coisa que uma pessoa pode ter é limite, porque senão cresce e faz tudo que é contra a lei. Gente sem limite não respeita a lei. Ele começa não respeitando o pai, não respeitando a mãe, daqui a pouco não respeita as leis. Não respeita o professor. Eu falei sobre isso um pouco semana passada. Gente sem limite não respeita professor mais. A gente não está vendo uma geração crescendo sem limite? Pega na cidade, gente. Outro dia eu cheguei aqui na igreja, tinha uma pichação aqui do lado. Fiquei pensando, falei, que leva uma pessoa a pichar uma igreja? Porque assim, a gente vê pichando a cidade inteira. Picharam a igreja. O muro do lateral, mas picharam, é o muro da igreja. Aí alguém, eu nem sei quem foi, alguém foi lá e apagou. Aí passa um tempo, vem e picha. Por que a gente faz isso? Porque não tem limite. Faltou limite. Faltou autoridade. Faltou uma figura para dizer, não pode. Faltou alguém para levar e pegar em obediência à palavra de Deus, pegar a varinha e pá! Pastor, você é adepto da varinha? Sou. Fui criado pela vara da correção. E sei o quanto isso é importante. E a Bíblia diz para a gente não afastar dos nossos filhos a vara da correção. Porque eu prefiro que os meus filhos eles sejam corrigidos por mim. Eu juro para você que eu prefiro que os meus filhos sejam corrigidos por mim do que pelo mundo. Porque eu ainda corrijo o meu filho pensando, ele vai se tornar um homem melhor, ele vai entender os limites dele, mas quando o mundo corrige para destruir ele. Ou você acha que o mundo corrige seu filho com amor? O mundo não oferece amor para o seu filho, o mundo oferece raiva, punição, severa e sem amor. Quando um pai corrige o seu filho, a Bíblia diz que é como Deus que corrige os seus filhos a quem Ele ama. Então, quando a gente coloca limites, o que nós estamos fazendo é diante de Deus também abraçando a fé. Porque Deus colocou limites. Por exemplo, quando Deus ele cria, Ele manda o homem criar, na realidade, a Arca da Aliança, Deus ele vai dar uma ordem para o povo. Ele diz assim, não toquem na Arca da Aliança, porque quem tocar na Arca da Aliança vai morrer. Só que a Arca da Aliança vai ser feita, Deus deu todos os detalhes de como ela deveria ser feita, e ali na lateral da Arca da Aliança tinha 2 argolas, onde eles passavam uma barra de madeira e eles carregavam nos ombros a Arca da Aliança. E um dia, para facilitar, porque a gente gosta de facilitar a vida, o que o pessoal fez? Colocou a Arca da Aliança numa carroça de boi para levar e a viagem ser menos cansativa. Ninguém tem que ficar carregando a arca. Só que uma hora, o carro de boi passa em cima de uma pedra.
Na hora que passa em cima da pedra, o que acontece? A arca ameaça cair. No que a arca ameaça cair, um homem chamado Uzá, que estava acompanhando o carro, ele segura a arca. No que ele segura a arca, ele morre na hora, fulminante. Ele foi fulminado na hora, ele morreu. Davi fica bravo. Mas Deus coloca limites. Tem coisas que com elas não se brincam e tem limites que deles não se passam. Limite é uma bênção. Tudo na vida tem limite. Esse lugar tem limite, a nossa casa tem limite, relacionamentos tem limite. Se alguém chega na tua casa, nunca viu. Eu vim aqui vender um negócio para você. Você fala, poxa vida, eu não quero. Não, mas deixa eu entrar aí. A pessoa vai entrar na tua casa, abre tua geladeira. Não, estou com sede. Já pensou que cena horrível? O que você vai falar? Isso aqui é minha casa, você não pode fazer isso. A gente coloca limite nas coisas. Mas a serpente consegue ludibriar Eva. A serpente pergunta para Eva, então quer dizer que vocês não podem comer de nada? Olha como a serpente é astuta, ela generaliza. Então vocês não podem comer nada do que Deus criou? Fala, não é assim também. Eu não posso nem comer e nem tocar da árvore que está no meio do jardim. Deus não tinha falado sobre tocar. Deus tinha falado sobre comer. Mas a Eva já avança um pouquinho. Não, nem tocar Deus deixa. É isso quando a criança, Você fala assim, vai comer. Mas tem que comer toda hora. Desliga o videogame, mas nunca posso jogar videogame. Ajuda o pai, mas sempre tem que ajudar o pai, eu não consigo ter vida. É uma pessoa que generaliza para ver se consegue, ganhar espaço. E aí é da nossa revolta com a limitação que essa resposta vem de que nós somos proibidos de fazer tudo. No fim das contas, a gente não gosta de ser limitado. A gente não gosta de regra. A proibição nos incomoda. E a serpente mexe com o brio, porque a proibição nos mostra que a gente tem muitos limites. E eu não gosto de ter limite. Porque eu queria ser maior do que eu sou. E é nesse momento que a gente precisa entender a fé, porque a fé, ela nos convida a viver limites. Casamentos precisam ter limites. Começa uma gritaria dentro de casa, passamos do limite. Começa empurra, o marido empurrando a mulher empurrando. Passamos de todos os limites. Começam agressões mais severas, passamos de todos os limites, mas passamos de longe. Família é o lugar onde os limites precisam ser respeitados. Filhos não podem passar dos limites. Filhos têm que ter limites. O que os filhos fazem? Poxa, mas o filho do fulano, meu amigo, faz. Mas aqui você tem limites. Porque a gente ama você. O pai do seu amigo não ama você. O pai do seu amigo não compra roupa para você. O pai do seu amigo não compra travesseiro novo para você dormir na sua cama. O pai do seu amigo não paga a sua alimentação, irmão. Não é? Então, aqui há limites. E não é porque eu não gosto de você, é porque eu amo você. Segundo cuidado, não se deixe dominar pelos desejos. Porque assim, a gente corre o risco na vida de começar a fazer tudo pelo desejo. Isso é muito perigoso. Dar espaço para os seus desejos é perigoso. Você ser alguém que fica tentando a vida inteira satisfazer os seus desejos, isso é perigoso demais. Porque seus desejos nem sempre são bons e os seus desejos, normalmente, eles estão vinculados apenas a você. Não, eu estou com um desejo de ajudar o meu vizinho. Não, às vezes eu ajudo o meu vizinho porque eu sei que é preciso. Eu estou passando pelos meus desejos, porque meu desejo é o quê? Meu desejo é comer doce o dia inteiro. Gente, eu adoro doce. Chocolate, eu adoro chocolate. Meu desejo é comer chocolate o dia inteiro. Mas tem gente que tem desejo de comer chocolate, não pode, porque é diabético. E aí a gente tem que ter limite. Não dá para se entregar aos desejos. Mas olha o que a serpente faz com Eva.
A serpente, ela faz Eva olhar para aquela árvore de uma maneira diferente. Porque presta atenção, volta àquela história. Qual que é o pecado original? O pecado original não é a desobediência. Eu já falei algumas coisas, às vezes, sobre isso aqui. E qual foi o primeiro pecado? O primeiro pecado foi a desobediência. Não, não foi a desobediência. O primeiro pecado, ele acontece antes da desobediência. Porque está lá Eva conversando com a serpente fala, não, ô boba, para com isso, se você comer lá, você não vai morrer, você acreditou nisso? A questão é a seguinte, o problema é que se você comer dessa árvore, você vai ser como Deus. Olha o verso 5 aí. Deus sabe que no dia em que dele comerem da árvore do fruto, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha, vocês serão como Ele, vocês terão um conhecimento que Ele tem. É por isso que Ele não quer que vocês comam. Aí Eva, sabe o que aconteceu? Aquele fruto, que era um fruto qualquer, aquele fruto que não tinha simbologia nenhuma, que não significava nada para Eva, de repente, verso de número 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, agora aquele fruto dava vontade de comer. Segundo lugar, era agradável ao paladar, era atraente aos olhos, ele se tornou bonito. Gente, que vontade de comer isso, bonito esse fruto. Sabe quando você vai no mercado e fala assim, nossa, que fruta linda, vou comprar. Você nunca fez isso? Você chega no mercado e fala assim, nossa, eu vou comprar essa fruta, está tão bonita. Você chega em casa e fala para o marido, comprei uma jaca. Você fala, mas jaca? Quem gosta de jaca aqui? Fala assim, não sei, mas está tão bonita. Aí também não, né? Eu estou brincando que eu sei que tem gente que gosta de jaca aqui. Era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. De repente, aquele fruto que não era nada se tornou tudo. Olha o desejo. Porque assim, no fundo, o fruto não era o desejo de Eva. Qual que era o desejo de Eva? Ser como Deus. A sua ambição foi seu primeiro pecado. A sua ambição desmedida, a sua ingratidão. Aliás, é um misto de pecado, seu orgulho, de achar que ela não era suficiente, que ela tinha que ser como Deus. Aquela fruta que não tinha significado nenhum, de repente tinha todo o significado do mundo. Aquela mulher foi tomada por um desejo, por uma insatisfação de quem ela era e um desejo de ser quem Deus era. Uma ambição desmedida. Eu preciso ser quem Deus me criou para ser. Eu sempre digo isso, lembre-se que aquilo que Deus tem reservado para você será seu. A partir do momento que você vive intensamente para Ele. O que Deus não tem para você não será seu. E às vezes a gente fica vivendo em função de tirar do outro aquilo que você acha que tem que ser seu, e Deus já tem para você o que é seu, então seja feliz com o que Deus te deu. Não coloque o seu desejo acima da sua vida. Porque pessoas entregues ao desejo, elas viram psicopatas. O psicopata, ele vive só pelo seu desejo. E ele se alegra ainda com a desgraça dos outros. Lembre-se disso, o seu desejo, ele vai te alegrar e ele vai alegrar os outros também. Porque a gente entrega ao desejo não tem limite. Eva, quando ela coloca o seu desejo acima de tudo, ela começa a destruir sua vida. Quando um homem começa a colocar o seu desejo acima de tudo, ele destrói a família, ele trai. E quando um homem trai e vê sua família diluir, ele vai viver com essa culpa o resto da vida. Quando uma mulher se entrega aos seus desejos, ela destrói a sua casa. Quando alguém coloca os seus desejos acima de pastor, então quer dizer que eu não posso ter mais desejo de nada? Não, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre viver em função dos desejos. Porque você pode, aliás, você deve valorizar seus desejos,
Mas você não pode, você tem que medir na balança para ver se ele é bom para todo mundo. Porque quando você constrói uma família, você já colocou um limite. Não dá para eu chegar para minha família amanhã e falar assim, Lu, é o seguinte, a partir da semana que vem você cuida das crianças que eu estou viajando para Disney sozinho. Já pensou? Que maravilha? Não, né? Ah, vá. Ah, você tá louco? Não, sabe o que é? Eu recebi um dinheiro lá, um irmão me deu uma oferta e agora eu vou viajar para Disney, irmã. Mas assim, cuida dos meninos aí um mêsinho só. Ah, vai. Você acha que eu volto? Porque assim, se eu voltar, eu não vou ter lugar para ficar, irmão. Entendeu? O miolo da porta já vai ser outro. Já vai ter vendido tudo. Ido embora para Bauru, para não ter que fazer viagem. Não faz sentido. Por quê? Porque tem desejos que não dá mais para sustentar. Irmã, você chega ali para o seu marido e fala assim, sabe o que é? Eu estou me programando para viajar com as minhas amigas no final do ano, então vai tudo aí minhas amigas. Aí eu falo assim, mas como assim? E a família? A gente não tinha programado a viagem com os filhos? Não, mas... Tipo assim, não dá para realizar no casamento desejos de solteiro. Já foi. Quando você toma uma decisão pelo casamento, algumas coisas ficam para trás. E se eu coloco o meu desejo na frente, eu destruo o resto. Então assim, jovem, aproveite a sua mocidade. Enquanto não vem aqueles dias em que você vem a dizer, não tenho mais neles contentamento, não dá mais para fazer o que eu queria. Porque haverá uma época na vida que não dá para fazer o que quer. Não dá, né, Helder, agora, nessa altura do campeonato, chegar o Helder aqui de bermuda, de camiseta, falar assim, comprei um skate. Irmão. Irmão, eu vou perguntar, já fez o seguro? Pelo menos faz um seguro de vida bom para nossa irmã, né? Porque assim, não faz sentido, tem época para tudo e tem limite para tudo. E Deus, Ele nos abençoa quando a gente respeita as coisas. Quando a gente não coloca o desejo na frente da vida como um todo. Pô, tenho esse desejo é possível. Porque tem gente que não realiza desejo nenhum, sabia? Sabia que teve gente que já entrou na minha sala, e não é uma ou duas não, já foram várias pessoas que entraram na minha sala, e eu perguntei assim, eu sempre faço essa pergunta, toda vez que a pessoa tem uma dificuldade de fazer as coisas para si, eu pergunto, você come doce? Que doce que você gosta de comer? A pessoa fala assim, eu gosto de comer um sorvete. Você já tomou um sorvete sozinho? Tipo assim, você tem coragem de sair daqui e tomar um sorvete? A pessoa fala assim, não, e meus filhos? Não, seus filhos vão tomar sorvete uma hora. Mas assim, você já fez alguma coisa? Comprou uma roupa para você? Não, há anos que eu não compro roupa. Você tem alguma coisa que você gosta de fazer que você faz? Não. Que é a pessoa que renuncia o prazer e renuncia a todos os seus desejos. E tem gente que eu faço isso. Eu falo assim, então você vai fazer o seguinte, eu vou fazer um desafio para você. Você vai sair daqui, você vai numa doceria e comprar o doce que você gosta. Porque você já faz tudo pelos outros. Compra o doce que você gosta, você tira uma foto e manda para mim, que eu quero ver se você foi. E tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue. Tem gente que consegue. Tem gente que vai lá e manda uma foto comendo um doce. E fala assim, gente, há quantos anos que eu não faço isso? E eu queria tanto fazer. Porque assim, tem gente que anula seus desejos. Mas eu quero lembrar você que você não precisa anular seus desejos. O que você precisa fazer é colocar eles no lugar certo. Tem horas que você satisfaz, tem horas que você não satisfaz. E a vida segue. E a vida anda. Em terceiro e último lugar, cuidado. Não seja omisso. Porque assim, quando você olha esse texto, para quem Deus disse que não deveria comer da árvore do conhecimento? Não foi para Eva, foi para Adão. Deus, ele cria Adão e fala assim, você vai comer tudo menos essa árvore. E Eva pega a linha, fala, beleza, já estou sabendo que não pode comer dessa árvore. Mas aí Eva,
quando ela vê tudo isso, que a árvore é desejável, que ela é bonita, Eva pega o fruto, o que ela faz? Ela come. E depois que ela come, o que ela faz? Alguém se lembra? Dá para Adão. E o que Adão faz? Come também. Perceba a omissão de Adão. Perceba que aquele homem se omitiu. Adão, a hora que Eva está com o fruto na mão, era para Adão falar, pode parar. Não é para comer desse fruto. Deus falou, Deus nos orientou. Cuidado, você está pensando o quê? O que Adão faz? Nossa, você teve coragem? Dá um pedaço para mim também. Né? Nossa, dá um pedacinho. E Eva, nossa, está docinha, pega. E come também. Porque uma das crises familiares que a gente enfrenta hoje em dia é a omissão dos pais. Pais omissos geram filhos sem limites. Pais omissos sofrem da vergonha. Pais omissos vão colher frutos amargos no futuro. Um homem omisso, ele é responsável pela destruição da sua família. Aquele homem que chega em casa e fala, não, eu ralo o dia inteiro, eu entro 6 horas da manhã no trabalho, saio às 8 da noite, eu não tenho tempo para nada, eu não vejo minha família. Você é responsável pela sua missão, porque a sua família está lá. E o seu primeiro papel como homem é cuidar dos seus. Não é se enfiar no trabalho das 6 da manhã às 8 da noite, de segunda a segunda. Você é responsável pela família que Deus te deu. Você é responsável desde o dia que você fala assim, eu aceito, até que a morte nos separe. Você é responsável. Você, irmã, é responsável. Você é responsável por manter o seu casamento intacto, manter ele abençoador, de envolver a família, de reunir a família. Você é responsável. Porque quando há omissão, há destruição. Quando você chega lá, seu filho apronta uma, e você finge que não viu, você finge que não é com você, porque vai que agora eu tenho que ajeitar as coisas que o meu filho fez. E a vergonha que eu vou passar? Eu vou dizer para você, é melhor passar vergonha com um filho assim, do que você passar o resto da sua vida se envergonhando de atos ridículos do seu filho. Porque você foi omisso. Porque quando você viu que as coisas não estavam bem, você fugiu. Porque quando você viu que a casa não estava bem, ao invés de você orar, ao invés de reunir a família na sala, ao invés de conversar com seus filhos, ao invés de mostrar que há uma união familiar, você partiu. Você foi para o bar, você foi para a casa de um amigo, você foi fazer uma viagem da empresa que não precisava fazer, mas você foi para sumir. E deixou lá o circo pegando fogo. Você é responsável. Adão era responsável. Quando alguém fala assim, Eva foi responsável. Não, Adão foi responsável porque ele foi omisso. Homens omissos geram famílias destruídas. Lembre-se disso. Me lembro quando pequeno. Contei isso de manhã já. Começou a sumir algumas coisas do bairro. Começou a sumir plaquinha de carro. Aquelas plaquinhas Chevrolet, Monza, o nome dos carros, lembra? Brasília. Começou a sumir do bairro. Interessantemente, de repente, a rua, os carros da rua já não tinham mais. Só o nosso. Começou. Mistério. Aí daqui a pouco começa a sumir da rua de cima, da rua de baixo. E um dia minha mãe entrou no quarto, começou a mexer algumas coisas e achou uma caixa de sapato. Quando abriu a caixa de sapato, o que tinha lá? As plaquinhas. Aí chamaram nós 3. E descobriram que meu irmão estava fazendo isso. Um dos meus irmãos. Não vou falar quem é. Mantém a integridade. Tenho 2 irmãos. Mais velho do meio. É um deles. Mas eu não gosto de falar da vida dos outros. E aí meu pai achou essa tal da plaquinha. Meu pai pegou quem fez isso?
Reuniu os 3, descobriu quem foi. E aí ele pegou o meu irmão do meio. Mas eu não vou falar quem é. E foi de casa em casa. Porque assim, imagina, o que seria mais fácil? Assim, corrigi-lo ali, dar uma surra nele, jogar as plaquinhas fora e fingir que não foi nada. Ou colocar na rua, né? Vai que alguém acha e distribui. Mas meu pai pegou ele, foi de casa em casa. Ele entregava a plaquinha e falava: desculpa, eu roubei do seu carro. E eu vim devolver. E eu imagino cada lavada que ele não deve ter recebido. De gente reclamando, de gente ofendendo. E meu pai ali atrás. Entregou nessa, então vamos lá de baixo ali, ó. Entrega para ele também. Pede desculpa. Agora vamos para casa. A pergunta é: fez de novo? Não. Porque alguém decidiu não se omitir e resolver. A gente vive uma geração e a gente vive uma sociedade de pais omissos. O filho ofende o professor, aí o pai vai lá e reclama com o professor. Não é assim, professores? O pai ainda vai lá e reclama com o professor. E a gente vai ensinando que os nossos filhos podem tudo. E a gente vai ensinando que eles não precisam ter limites. E que a falta de limites deles não nos incomoda. Pais omissos destroem as suas famílias. Daqui a pouco você tem que ir lá visitar seu filho na prisão. Porque ele nunca aprendeu o que é um limite. A prisão está cheia de homens sem limites. Uma vez eu fui falar sobre família, aqui mesmo na igreja, alguns anos atrás, e eu peguei uma matéria de um jornal que falava de um presídio, onde um dos responsáveis pelo presídio, ele fez um levantamento. E nesse levantamento, em torno de 90% dos presos ou não tiveram os seus pais, a figura do pai, ou tiveram os seus pais, mas os seus pais não eram pais, eram omissos. Não estavam lá. Trabalhavam, ficavam no bar, ficavam vivendo a vida, ficavam vivendo de qualquer jeito. E aí, qual que é o resultado? Filhos sem limite. E filhos sem limites não respeitam leis. E filhos sem limites que não respeitam as leis vão presos. Entendeu? Entendeu? Porque a Bíblia diz tudo sobre isso. E quando Deus cria a família, uma das bênçãos que Deus ensina é: vocês precisam aprender a ter limites. Adão e Eva não tiveram, e eles sofreram por causa disso. Foram punidos. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte para vocês: confiem em Deus. E quando Deus ele nos convida a ter limites, isso não é ruim, isso é bom. Os limites restauram a nossa história. Quando seu pai chega para você e fala: filho, não faça isso, não fica bravo com ele não. Ele está tentando passar para você e colocar em você um limite que vai ser uma bênção. Diz: meu filho está querendo jogar videogame até de madrugada. Pai, deixa eu virar à noite jogando videogame. Eu falei: para quê? Meus amigos estão fazendo isso. Eu falei: e daí? Qual que é o sentido disso? Você tem 11 anos, irmão. Ah, não, mas eu queria ter essa experiência. Não, quando você crescer e tiver a tua casa, você tem essa experiência. Eu não quero acordar de madrugada com gente gritando porque está ganhando ou está perdendo videogame. Para. Não, aqui tem limite. Ah, não, mas por que não pode jogar à noite? Porque tem limite. A vida tem outras prioridades. Se a gente não ir colocando limites, eles não vão colocar. Filho não coloca limite. Mas Deus coloca limite das nossas vidas, louvado seja o seu nome. Para a gente viver bem. Para que aquilo que a gente começou bem, a gente termine bem em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe sua casa. Que os limites que o Senhor põe sobre nós sejam respeitados e nos abençoem em nome de Jesus.
Feche os seus olhos. Vamos orar. Quero convidar os presbíteros para que venham aqui à frente. Nós vamos preparar o nosso coração para participar da ceia do Senhor.